Aí, agora vai. Pronto, agora deu. Bom, a reação de número 3, tá? Vou colocar ela aqui no nosso quadrinho. Reação 3. Qualquer dúvida me perguntem, tá? Deixa eu tirar isso aqui que eu não vou ocupar hoje. A reação de número 3 é uma reação que vocês já conhecem, que é a reação... Fala, Rafael. Tem Sora ali me chamando ali. A reação de número 3 é a reação da pasta de dente de elefante. Essa reação já é conhecida de vocês. Só que agora a gente vai falar sobre a parte química dela, porque vocês estão acostumados a observar ela ou até mesmo fazer ela e observar sempre o que está acontecendo, a parte macroscópica dessa reação. Agora a gente vai falar sobre o que acontece mesmo, o que se quebra e o que se forma para ter todo aquela parte que vocês enxergam, que do líquido ali, quando eu adiciono um sólido, ela projeta, ela forma toda aquela espuma, fica quente, há mudança de temperatura, então é uma reação química, claro, e há a formação de novas substâncias, e não é só isso, vocês têm outras duas características também que conferem a esta reação chamada de pasta de dente de elefante, que confere a ela características de reações químicas, que são quais? Vocês enxergam uma fumaça esbranquiçada saindo e vocês conseguem sentir um cheiro característico. Claro, não vai dar para sentir hoje porque vocês não estão aqui comigo, mas quem já fez essa experiência sabe do que eu estou falando. Então, esta reação 3 aqui, ela ganhou esse nome de pasta de dente de elefante. Por quê? Porque ela produz uma espuma gigantesca. Quanto maior o recipiente que vocês fizerem a reação, quanto maior a quantidade de reagentes que vocês colocarem, maior vai ser essa pasta de dente. Então, faz sentido ao usar a palavra elefante aqui, então, para aumentar aí a quantidade. Então, essa reação química, ela é uma reação que vocês usam. Primeira coisa, água oxigenada. Você sabe que comercialmente a água oxigenada é vendida com concentrações diferentes, que nem o álcool normal, o álcool de limpeza, o álcool para bebida, então são concentrações diferentes. A água oxigenada também, tá? Então aqui eu tenho uma água oxigenada 10 volumes, tá? Que é essa daqui, 10. Essa daqui é de 30. E eu trouxe lá do laboratório do colégio essa daqui, tá? Que é uma de 35 volumes. Esta aqui já é mais líquida e mais concentrada do que essas outras duas aqui. Esta de 10 volumes aqui, vocês encontram na farmácia para machucados. Então, cortou lá, usa água oxigenada. Por que se usa água oxigenada na limpeza de ferimentos? Porque ela produz uma enzima lá no corte, onde ela sela a parte que está sangrando ali. Então é como se ela fosse ela estanca uma parte do sangue. Óbvio que se for uma artéria, uma veia, a coisa é mais complicada. Eu tô falando de um corte na pele, assim, onde sai sangue. E ela produz uma enzima que vai produzir uma grande quantidade de oxigênio e vai limpar o ferimento. É isso que essa de 10 volumes faz, tá? Muito bem. Quem já se cortou e viu, já usou água oxigenada, sabe o que acontece. Quando vocês pingam a água oxigenada na ferida, ela começa a ferver, ela borbulha. E essas borbulhas que estão ali é o oxigênio que está se formando e limpando o ferimento. A D30, tá? Na farmácia, ela já não tem o mesmo aspecto do que a de 10 volumes. A de 10 volumes é líquida. A D30, ela já é pastosa. Para que ela é usada? Tintura de cabelo, tá? Então essa daqui sim, precisa de uma concentração maior para quê? Os guris que gostam de descolorir o cabelo, tá? A água oxigenada 30 volumes. O que acontece? Descolorir pelo do braço, das pernas, a mesma coisa, tá? Bigode.
Ah, João, essa tu já foi, nem, sério, bigode, mas que barbaridade. Então tá, se tá dizendo, né, então essa aí não é da minha época, tá? Mas quem quer descolorir é usando água oxigenada. Sim, Maria, cada coisa, viu só, mas é bom, eu aprendo muito com vocês não têm noção, E eu fiquei muito feliz também desse final de semana, feliz não, triste, né, pela aquela história daquele menino lá do TikTok que vocês me contaram, aí esse final de semana eu pude entender o que estava acontecendo lá, que ele sofreu bullying lá, daqueles abobados do pânico lá, tá? Mas voltando ao bigodinho ali do João Gabriel, sim, um horror, coitado, que falta de respeito fazer isso com as pessoas. Exatamente, Vinícius, virou mesmo. Isso é verdade, tu tem toda a razão, me senti muito mal por ele também. Por que fazer aquilo ali, humilhar o guri que conseguiu por conta própria e passou toda aquela humilhação lá. Tá, voltando ao bigodinho do João Gabriel então. Qual é o problema da água oxigenada 30 volumes usada para descolorir? Sozinha, pura, ela não descolore. Então as pessoas precisam usar um pó descolorante. Quando vocês fazem essa mistura de pó descolorante com água oxigenada, ela potencializa o descolorimento do cabelo ou do pelo. Fica um cheiro horrível, sim, porque há a produção de substâncias à base de enxofre, que não são cheirosas, tá? Lembrem sempre do cheiro do ovo podre. Tem enxofre ali. E aí, muita gente tem alergia a isso. Então, por isso que quando vocês forem olhar o rótulo de uma água oxigenada para descolorir, ali ele diz no final, atrás, né, que é para vocês fazerem um teste. Geralmente nessa parte aqui do braço, tá? Essa parte aqui, ó. Por quê? Porque é uma parte extremamente sensível. Então, se vocês colocarem alguma amostra ali dessa mistura e der coceira ou der um vermelhidão, sinal que vocês não podem usar no cabelo, no bigode, ou seja lá onde vocês quiserem descolorir, tá? Que não é legal, sinal que vocês têm alergia a alguma desses componentes. Então a água oxigenada que eu vou usar aqui hoje para fazer a pasta de dente é a de 35 volumes. Esta aqui é líquida, tá? De 35 para cima, não que aquela de 30 ali para descolorir o cabelo não pudesse ser líquida, poderia ser líquida, mas eles transformam ela estilo uma pasta para ficar mais fácil de aplicar no cabelo e para que ela prenda no cabelo, ou seja lá onde vocês quiserem descolorir. Porque se fosse líquida, vocês colocariam no cabelo e ela escorreria, ela nem ficaria no cabelo. Então precisa de algo que fique no cabelo por mais tempo. Então por isso tem que ser pastosa, tá? Outra coisa, esta água oxigenada da pasta de dente pura não vai fazer sentido nenhum. Então, para que a gente usa o detergente nessa reação química? Porque é ele que vai fazer a gente enxergar a liberação de gás. Como assim? Como que se enxerga um gás sendo liberado? Dá para enxergar um gás sendo liberado se ele liberar fumaça. Aí vocês têm fumaças de diversas cores, mas tem vezes, por exemplo, o vapor de água, se tá uma chaleira lá fervendo, vocês conseguem enxergar o vapor de água, dependendo contra que superfície vocês têm atrás para fazer vocês enxergarem. Então aqui a gente vai observar e o aumento desta pasta de dente por causa do detergente, tá? E aí vem a estrela top dessa reação, que se chama iodeto de potássio. O iodeto de potássio ele é um sal que a gente come. Este sal aqui, ele é um sal branco, tá? Ele é extremamente violento no sentido de reagir com água oxigenada, tá? Por que a gente consome o iodeto de potássio? Todo sal de cozinha vem NaCl, vocês já sabem. A ele é adicionado iodeto de potássio, porque a gente precisa do iodo na nossa alimentação, por causa da tireoide, tá? Então a gente consome, só que em com menor quantidade, mas consumimos. Então aqui, esta reação, ela vai ser feita assim. Água oxigenada. Olhem, a água oxigenada, ela é irmã da nossa água normal. Só que por que ela se chama água oxigenada? Porque ela tem um oxigênio a mais.
tá? Então essa água oxigenada aqui, na nossa reação, ela está no estado líquido. Esta água oxigenada, nós vamos colocar ela em contato com esse iodeto de potássio aqui. Este iodeto de potássio que está sólido aqui, eu não vou colocar ele sólido, eu preciso fazer uma solução. Então eu coloco ele aqui na forma de aqui. O que é esse aqui aqui da química? Este aqui significa aquoso. Então eu vou misturar isso aqui com quem? Com água. Mais o detergente. Neste caso, Sora, o detergente vai participar dessa reação, ou seja, ele vai sofrer uma quebra na sua substância lá e vai participar dessa reação? Não, na verdade, o detergente aqui, ele é uma condição de reação. Ele só vai nos ajudar a enxergar a reação química melhor. Quando eu colocar isso tudo aqui em contato, vou botar a setinha aqui para baixo, tá? Mas vocês, quando forem preencher aqui na folhinha, preencham para o lado, porque tem espaço. Aqui que meu quadro é pequeno. Então aqui embaixo eu vou botar o produto dessa reação. Então nós vamos fazer essa reação agora, tá? Então vou tirar aqui porque vai dar sujeira. Então já peguei uma proveta, isso aqui é uma proveta. Por que tem que ser um tubo comprido? Porque fica mais fácil de a gente acompanhar a reação acontecendo antes que ela transborde para fora desse recipiente. Então tá aqui, vou colocar nela, eu já preparei a solução aqui do iodeto. Antes de colocar ele, só vou fazer ela um pouquinho mais concentrada para não dar erro. Essas coisas eu trouxe lá do colégio. Eu fui lá na terça passada eu fui lá e trouxe para fazer aqui com vocês. Deixa eu pegar um bastão, mexer. Então, vou colocar aqui. Olhem só, se vocês observarem, não sei se dá para enxergar, tá? Mas aqui é um conta-gotas, tá? É um frasco que tinha um conta-gotas aqui, só que ele tá sem a partezinha de vidro dentro. Isso aqui ficou aqui dentro do laboratório desde terça, fechado. Na sexta, quando eu estive aqui dando aula para vocês, esta bolinha do conta-gotas, ela tava assim, exatamente igual a esta. Olha o que aconteceu com o calor. Ela ficou gordinha, olhem. E eu que tô aqui perto, tô enxergando, ela tá toda ressecada e quebrada. Isso por causa do calor, tá? Ó, então agora eu abri e ela já deu uma diminuída de tamanho, diminuiu e liberou o gás. Que gás é esse da água oxigenada? Oxigênio, tá? Então, aquele oxigênio que tá aqui, ó, ele tá ali meio forçado. Ele vai, essa substância existe, mas ele tá ali meio forçado. Então, a tendência dele é tentar sempre escapar. E foi o que aconteceu aqui, tá? Vou botar a oxigenada aqui. Não vou usar tudo, porque depois, se não quiser repetir. Então, aqui, tá? Eu coloquei aproximadamente 15 ml de água oxigenada, tá? Agora, eu vou usar o detergente. Por que eu vou usar o detergente? Porque o detergente não reage com ninguém. Se eu colocar o iodeto de potássio direto, a reação acontece e não dá tempo nem da gente observar. Então, venho com o detergente e coloco algumas gotinhas dele aqui. Vou botar vou botar bastante para nós enxergar bem. Depois a professora que limpe, não tem problema, tá? Então, aqui, detergente, vou dar uma misturada, ok. Vou usar um corante, tá? Este corante é só pra ficar mais emocionante, pra ficar mais bonito também. Aí.
ficou verde, tá? Usei verde que era o que tinha aqui. Muito bem. Agora eu vou pegar, vou afastar essas coisas daqui, por causa da sujeira que vai dar. E vou usar... Sora, tu não vai gravar a aula, eu estou gravando a aula no celular, tá? Que eu acho que fica melhor, tô gravando no celular, tá? Que daí a resolução é melhor do que ficar gravando na... Tá bom? Então tá. Fale, quando vocês quiserem falar comigo, chamem no microfone, é melhor, porque nem sempre eu consigo acompanhar ali, tá? Mas tá gravando sim. Então agora, peraí. Tá sim, já tá com 15 minutos de gravação, tá? Agora eu vou colocar o iodeto de potássio aqui. Olha, essa vocês já conheciam, né? Liberou gás, fumaça, e eu vou medir a temperatura. Quantos graus mais ou menos vocês acham que tá ali fora agora? Aqui ela já tá indo a 50, chegou a 50, tá? Botava a mão nisso depois e ficava cheio de corante. 55. Vamos ver, tá subindo. 60, já chegou a 60 graus. 62. Eu tô com a mão aqui, tô sentindo a fumaça subir quente. 59. Agora começou a baixar, tá? Foi a 62 graus a temperatura desta reação. Olhem o que aconteceu. Vocês observaram que houve a projeção da reação para fora, tá? A Maria colocou ali, a gente botava a mão e depois ficava cheia de corante. Isto, João, só que como é que tu vai conseguir? Água oxigenada tu consegue na farmácia, mas e o iodeto de potássio? O iodeto de potássio é isso aqui, é vendido num potinho de 100 gramas. Onde compra? Compra na Aproquímica. A Aproquímica é uma casa de produtos químicos, fica na esquina da Tuiuti com a Floriano, tá? Isto aqui de 100 gramas, a última vez que eu comprei, faz uns 2 anos, mais ou menos, eu paguei R$135. 100 gramas. Dá pra fazer muitas reações dessa daqui, tá? Ela rende bastante, mas ele não é um produto barato, tá? Não é barato. Então, aqui, posso botar o dedo? Poder pode, tá? Porque é uma temperatura que é aceitável. Só que, quanto maior a concentração da água oxigenada, maior a probabilidade de vocês se queimarem, porque a água oxigenada ela é um oxidante e ela reage com a pele de vocês e provavelmente ela pode deixar a pele esbranquiçada. Vocês já devem ter feito isso no laboratório e ter pingado alguma coisa de água oxigenada concentrada, que é aquela de 200 volumes, que é a top, que é aquela que projeta muito mais do que essa daqui, mas funciona também, tá? Aquela é bem melhor, mas funciona essa daqui que é menos concentrada. O cheiro, que cheiro eu tô sentindo aqui? Tipo um ácido, Rafael, é tipo um ácido, tá? Só que ela não é um ácido porque ela é da família dos óxidos, mas ela é potente que nem um ácido, ela é um oxidante, tá? Por isso que ela descolore o cabelo. Que cheiro eu sinto aqui? Cheiro de iodo, tá? Quem já sentiu o cheiro de iodo, que é aqueles álcool iodado que passam na pele, assim, antes de fazer uma cirurgia, alguma coisa, é aquele cheiro, tá? Quando a gente voltar, eu deixo vocês cheirar iodo. É bem, não é que nem amônia, é um cheiro bem melhor, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. Eu sabia que ia dar sujeira, eu vim preparada.
que eu coloquei embaixo, claro, ele ficou verde, tá? Ficou verde por causa do corante e ele começou a ficar avermelhado, olha, castanho avermelhado. Não sei se vocês conseguem enxergar, ó, ele tá avermelhado aqui em algumas partes. Por que isso acontece? Isso acontece porque o iodo que se formou nessa reação reage com a celulose, tá? Então, por esse motivo, ficou esverdeado ali. Tá? Então, mais uma reação química aí para conta de vocês, deixa eu largar aqui, que vocês viram na aula de hoje. Agora falta a gente completar ali. Quando a gente retornar, todos nós, se Deus quiser, logo assim, e aí vocês quiserem repetir algumas dessas reações aqui, a gente repete. Daí vocês vão fazer, eu não. Tô fazendo aqui, daí vocês fazem, não tem problema. Tá? Ai, João. Não sei nem o que te dizer, João. Eu não tenho esperança, assim. Não tenho esperança, não. Eu não... Tem que ser realista, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. A minha única revolta é das pessoas estarem levando a vida como se nada estivesse acontecendo. Isso é muito revoltante. Porque a gente está trancado em casa tentando fazer as coisas, se cuidar e tem os poréns. Tá, então aqui. O que aconteceu nessa reação química? Houve a formação de água, tá? O que acontece então? Este iodeto de potássio aqui, ele entra em contato com a água oxigenada e provoca, vamos dizer assim, ele arranca, tira um desses oxigênios aqui, porque ele tem força suficiente para fazer isso. Então, se ele arranca um oxigênio, onde é que esse oxigênio vai parar? Né? Porque eu disse para vocês, tudo o que tem antes da seta, obrigatoriamente tem que aparecer depois. Não pode ir para o além e sumir. Então, nessa reação, vocês têm a formação de água, porque a perda do oxigênio provoca a formação de água. Vocês têm a formação de iodo. Aonde está esse iodo? Em cima do papel ali que a gente enxergou. Aí vocês podem me perguntar, tá, Sori, e se não tivesse o papel, esse iodo iria se formar? Sim, porque ele está na espuma. Então, eu coloquei o papel ali para ficar mais limpa a bancada aqui. Mas ele ajudou, ele facilitou a gente a enxergar ele ali na reação. Então, este iodo aqui, eu vou colocar avermelhado, tá? Que é a cor aqui que ele apresenta em cima do papel. A água não tem cor, tá? Mas a água ficou em contato com quem? Com a espuma. Então, ela tá ali misturada com aquela espuma que veio do detergente. Também aconteceu a formação de quem? Aonde foi parar esse oxigênio arrancado daqui? Esse oxigênio arrancado daqui está na forma de G. O que é G na química dentro de um parênteses? Está na forma gasosa, que é aquela fumaça que vocês enxergaram e aquela espuma toda, tá? Aí, também podemos usar na química, do lado de um composto que é gasoso, uma seta voltada para cima. O que é uma seta saindo de um composto químico? Sinal que ele está evaporando. Então, aqui vocês têm a reação química que aconteceu. Olhe, todas essas três substâncias formadas aqui não são iguais às substâncias de origem, tá? Que são essas duas aqui. Eu nem botei a fórmula do detergente, porque o detergente não participa. Ele só ajuda a gente a enxergar a espuma aqui e projetá-la para fora. Agora ficou aqui, ó, em cima do papel já dá para ver a cor escura do iodo, tá? Muito bem, então aí tá mais uma reação para vocês, que é essa daqui da pasta de dente de elefante. Depois, quando vocês pegarem e eu mandar a folhinha, porque eu não mandei, vocês podem preencher ela na reação de número 3. Eu coloquei pasta de dente de elefante. Vamos colocar aqui. Pasta de dente de elefante,
água oxigenada, para vocês saberem. Este aqui então foi feita uma solução com água, este sólido mais água. Tem que anotar aqui, o que aconteceu nessa reação que a gente pôde enxergar? Aumento da temperatura, que chegou a 62 graus Celsius, tá? Então houve um aumento da temperatura, houve a liberação de gás, formação de espuma. Foi isso que aconteceu aí nessa reação, tá? Que a gente conseguiu enxergar. E aí, se vocês quiserem colocar aqui também do iodo aqui avermelhado, e teve um cheiro, vou colocar entre aspas aqui, cheiro de iodo. Eu sei que nem todo mundo já cheirou iodo, tá? Isso não é uma coisa bem normal cheirar iodo, que nem sentir cheiro de um bolo que tá assando. Mas aí a gente vê depois, sente o cheiro, eu deixo vocês cheirar um pouquinho de iodo, é bem tranquilo, tá? Não é do álcool iodado, aquela tintura de iodo que eu trouxe numa aula que a gente já tinha feito aqui no laboratório. Muito bem, vamos fazer mais uma. Esta outra reação, a reação de número 4, tá? É uma reação que a gente vai chamar de chuva de ouro. Esta chuva de ouro, ela é uma reação usada na química para análise de amostras. Como assim análise de amostras? Chega, não, João, não fica, não te preocupa, tá? O iodo não é como é que a gente chama? Não é um alucinógeno, nem nada dessas coisas, tá? Não tem esses efeitos dessas substâncias aí, tá? Vamos supor assim, que, sei lá, um de vocês aí comprou uma casa. Aí um de vocês comprou essa casa e decidiu fazer a análise da água da torneira dessa casa para saber se esses tubos que trazem a água dessa casa são feitos de PVC, que é o plástico, que é as construções novas são feitas, as tubulações de água são feitas com PVC. Ou se essa casa é tão antiga que a tubulação dela de água é feita de metal. Tem problema de ser de metal? Tem e não tem, tá? Tem. Em que parte existe problema se a tubulação é feita de metal? Tem problema se esta tubulação do lado de dentro dela foi usado chumbo. Tá? Como é que alguém usa chumbo, Sora, numa tubulação para as pessoas que vão tomar água? Antigamente, as tintas tinham uma quantidade de chumbo. Tinta de parede, de madeira, de metal. Tinha chumbo. Por que tinha chumbo? Para proteger esse metal e não deixar esse metal reagir com a água. Só que vocês só vão ficar sabendo se tem chumbo ou não ali fazendo esse teste que nós vamos fazer aqui, que se chama chuva de ouro. Lá no laboratório, essa pessoa que está fazendo a análise pinga uma outra substância nessa amostra de água e se ela apresentar uma coloração, tem chumbo. Se não apresentar, pode tomar à vontade que não tem chumbo. Os prédios da universidade, daqui da cidade, da UFSM, os prédios aqueles básicos que são aqueles todos iguaizinhos ali, um atrás do outro, o 17, o 18, o 19, o 20 e o 21, são prédios que são da década de 60. E aí, qual é o problema dessas... Agora a universidade está fazendo 60 anos, né? 65 anos. E aí, qual é o problema dessas tubulações? 65 ou 60, uma coisa assim. Essas tubulações são de chumbo desses prédios. A gente fez, quando eu estudava lá, a gente fazia esse teste da água do bebedor, tá? E aí a água saía, depois do teste, ela ficava na cor que vocês vão observar aqui, que eu não vou dizer qual é ainda. E aí significa o quê? Que a gente tomava água e que essa água tinha quantidade de chumbo. Qual é o problema de uma pessoa
Qual é o problema de uma pessoa que consome essa quantidade de chumbo todos os dias? Ela pode apresentar intoxicação por chumbo e aí dá algum problema de mutação genética. Ai, João, debochado, tu vai ver que não vai ser dourado a cor que vai ficar aqui, tá? Tu vai ver, só o nome não quer dizer, tá? Você é um debochado mesmo. Tá, então vou fazer a reação aqui, deixa eu apagar a reação do quadrinho. Reação de número 4, que é a reação. Até vou botar a palavra ouro aqui entre aspas, já que o João tá rindo ali, né? Então tá, então assim, tubo de ensaio, chumbo, tá? Aqui eu tenho uma solução de chumbo. É uma solução incolor, tá? Ela não tem cor. Sora, tem problema tu que tá trabalhando com o chumbo aí? Não tem problema. Por quê? Porque eu tô trabalhando com chumbo diluído, ou seja, ele tá na forma aquosa. Não vou beber, não vou derrubar na mão, tem que ter todo esse cuidado e não vou ficar ali com o nariz cheirando pra ver o que acontece, tá? Então aqui a amostra de chumbo. Agora eu venho com o mesmo iodeto de potássio que eu usei na outra reação da pasta de dente. Tá? Então aqui, este chumbo ele tá nessa fórmula aqui. Esta fórmula aqui é uma fórmula de um sal. Por que é um sal? Porque eu tenho chumbo, que é um metal, ligado a outros dois não metais. Então isso aqui eu vou colocar que é sal de chumbo. Entre parênteses eu vou colocar o aquê. Por que eu vou colocar o aquê? O aquê é aquoso porque ela é uma solução. Vai reagir com o iodeto de potássio, que também é um sal que está na forma aquosa. Vou colocar aqui embaixo para vocês depois, quando forem completar, coloquem a cor dessas soluções aqui para vocês não se perderem. Incolor e incolor, tá? Que o iodeto de potássio, ó, a solução também é incolor. Agora, vou reagir essas duas substâncias para ver o que se forma. Então aqui, vocês que estão enxergando aí. Olhem, instantaneamente ficou amarelo, tá? Deixa eu colocar aqui pertinho do telefone, aqui do vídeo, do telefone. Eu acho que não dá pra... Eu acho que não dá pra ver direitinho, tá? Mas depois ali no celular eu aproximo pra vocês entenderem do que eu tô falando. Ficou quase que um sólido, tá? Ó, se eu mexer ela vai ficar... Ela ficou meio pastosa. Ela ficou mais densa, mais grossa, vamos dizer assim, do que aqueles outros dois líquidos quando eles estavam separados. Então, se vocês pegarem uma amostra de água de diversas torneiras, de diversos prédios, com idades diferentes, e a gente fizer esse teste aqui, direto com a água, não precisa nem ser com chumbo puro, tá? Que eu peguei chumbo puro porque eu não tenho água contaminada aqui. Se der a coloração amarela, significa que sim, que esse prédio tem os canos feitos de chumbo. Olha, eu vou derrubar ela aqui. Ó, vocês podem ver que ela tem um aspecto mais grosso. Vou deixar aqui pertinho do celular, tá? Então, deu amarelo, significa que está contaminado com chumbo. Estes testes aqui são testes que são usados, então, para observar se tem
se uma amostra é ou não contaminada com chumbo. Existem diversos outros chumbos, existem diversos outros testes usados para ver se tem contaminação de cádmio, de outros metais pesados, mercúrio, tá? Mas esse aqui é o chumbo específico. Então aqui, isto aqui que se formou, este produto, formou dois produtos, KNO3 mais PbI2. O que dá coloração amarela é esse aqui, tá? Então eu vou colocar aqui sólido amarelo. E este aqui ficou ali meio líquido, bem em cima aqui tem um líquido, então foi ele que não reagiu totalmente. O que eu quero com essa reação aqui? Essa reação, ela formou um sal, tá? Se vocês forem olhar, essa substância aqui é um sal. Por que ela é um sal? Porque ela tem um metal mais um não metal. Só que qual foi o problema aqui? Vocês aprenderam que os sais, quando colocados em água, se dissolvem. Tá, mas ali tem água, porque eu coloquei soluções. Por que ele não se dissolveu quando eu coloquei essas soluções? Por que ficou um sólido? Não tinha que ficar um líquido? Sim, deveria ter ficado um líquido, porque vocês têm aqui uma ligação iônica. Só que a gente está falando do chumbo. E o chumbo, ele é um metal que quando se liga com não metais e forma ligações iônicas, ele não é muito amigo da água, ele não gosta muito da água. Então, ele vai existir nessa forma, meio líquido e meio sólido. Diferente do sal de cozinha, que o sal de cozinha enxergou uma água, correu para o braço e vocês não enxergam, a menos que vocês tomem. Agora aqui, vocês enxergam que vocês têm sólido, certo? Então essa é a reação aqui, sólido amarelo e uma representação. Na reação de antes, eu coloquei que toda vez que vocês tiverem um gás, o gás vem representado com uma setinha virada para cima, ou com a letra G de gasoso embaixo. Agora aqui, o chumbo, eu vou colocar o que entre parênteses, analisando o produto formado? Vou colocar um S de sólido. Tem alguma setinha para representar? Tem uma setinha, só que para cima não pode ser. Por quê? Porque ele não é um gás. Como eu estou enxergando esse sólido, e esse sólido está nas paredes do meu tubo de ensaio e está no fundo, isso significa que eu posso usar aqui do lado desta representação, eu vou botar aqui, tá? Porque eu escrevi aqui do lado, mas o certo seria bem do lado ali. Uma seta voltada para baixo. Por que a seta precisa ser voltada para baixo? Porque significa que houve a formação de um precipitado. Precipitado significa na química a formação de um sólido. Então, setinha vai para baixo, tá? É isso. Essa é a reação aqui da chuva de ouro, que na verdade ficou amarelo. O que acontece agora? Eu trabalhei com um metal pesado. Como é que eu faço para limpar isso aqui agora? Posso jogar no ralo da pia? Não posso jogar no ralo da pia. Por quê? Porque isso aqui é chumbo. Então significa que eu guardo este produto aqui para posteriores reações conseguir deixar numa quantidade grande para descartar no lugar correto, tá? Ou eu faço todo um tratamento dessa substância aqui agora para depois descartar na pia, porque pura assim não dá. Por quê? Porque eu tenho chumbo. Então, onde vai parar essa água? Tá? Então tem que ter todo esse cuidado. Por isso que não são muitas as reações que a gente faz com esses tipos de metais pesados, tá bom? Turma, não vou fazer mais nenhuma reação, porque não vai dar tempo, demora as próximas, tá? Eu quero saber se vocês têm dúvidas, querem perguntar alguma coisa ou se tá tudo tranquilo, tá? Se não, estão dispensados. Muito obrigada pela atenção. Então tá, beleza então, certo? Estão dispensados. Beijão, tchau, tchau. Tudo tranquilo. Pessoal, falou! Tchau, Vinícius.
consequências. Como é que é a pergunta ali? Sora, se um avião caísse em uma ilha cheia de canibais... Ai, Pedro! Não sei, depende do ponto de vista de quem tá na ilha, né? Aí vai, não sei, vai depender. Beijo, tchau! Não, olha... Beijo!